Eu gostaria de pedir a vocês já para abrir a Bíblia de vocês, né? O nosso texto vai estar lá em João 14, capítulo 16. João 14, versículo 16 e 18. Amém? Todos conseguiram encontrar? João é fácil, pastor. Amém? Amém. Tá ruim, hein? Tá difícil. E diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Eu posso ouvir um amém diante desta palavra, meus irmãos? Esse versículo, meus irmãos, Jesus ele chama os discípulos, né, para uma conversa franca acerca do que aconteceria após a sua partida, né, após a sua ida para o céu, né? E é interessante, né, que aqui nós podemos notar que Jesus, quando ele fala do Consolador aos seus discípulos, ele fala acerca de um Espírito vindo do próprio Deus, como sendo o próprio Deus, né? E nessa narrativa aqui, Jesus ele já está no final do seu ministério, explicando aos discípulos como seria, né? Como seria o Espírito Santo e que não os deixariam órfãos. Se nós formos analisar o texto um pouquinho mais lá para baixo, nós vamos poder ver que os discípulos eles se entristeceram, porque eles não teriam mais a presença física ali de Jesus com eles, né? E eles se preocuparam também. Quem agora estaria com eles, né? Quem era o Consolador? Quem era o Espírito Santo que estaria com eles agora? E aqui agora, mais um pouquinho abaixo, nós vamos conhecer quem de fato é o Espírito Santo. A Bíblia nos informa que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, um ser inteligente com vontades e determinações próprias. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que o Espírito Santo, ele é Deus de fato, né? E a razão pela qual ele nos foi dada é da maior importância. Eu ousaria dizer que não haveria vida cristã sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, não é verdade? Lá em João capítulo 1, versículo 1, vai nos dizer assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, 14, vai dizer assim: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em outras palavras, a tomar um corpo, Jesus ele se torna limitado em espaço, né? Ele não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, após cumprida a sua missão, como que ele aconselharia várias pessoas de vários lugares ao mesmo tempo, né? Não haveria como. Então, ele teve que ser substituído por outro. E esse outro só pôde substituir Jesus, porque assim como Jesus, ele também era Deus. Só que agora ele não tinha mais as limitações, né, que Jesus ele se propôs a ter quando ele encarnou. Esse outro ele poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo e aconselhar várias pessoas ao mesmo tempo, né? Porque agora ele era o Espírito Santo de Deus, né? Por esse motivo Jesus não hesitou em dizer: Toda vida digo-vos a verdade, que nos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Isso está lá em João, capítulo 16, versículo 7. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais das ações do Espírito Santo em nossa vida. E o primeiro tópico vai nos dizer assim: é ele quem nos convence do pecado. João, capítulo 16, versículo 8, vai nos dizer: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Meus irmãos, o arrependimento, ele é o começo para qualquer aproximação a Deus, né? O pecado, ele é a transgressão da lei. E o Espírito Santo, ele quer nos convencer do nosso pecado. Ele quer nos informar o que é certo. Ele quer nos informar o que é errado, né?
O arrependimento, ele é uma mudança radical de direção, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, e ele é fundamental na nossa vida cristã, porque sem arrependimento não há salvação, né? O arrependimento verdadeiro não só reconhece o pecado e se afasta dele, mas ele também implica num movimento contrário ao pecado, inclinando-se na direção correta e voltando-se para Deus. O verdadeiro arrependimento pôde ser percebido nas palavras do rei Davi, quando ele pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E esse tipo de arrependimento aqui, né, a gente só pode perceber num coração quebrantado. E Deus, certamente, ele não despreza um coração quebrantado. Meus irmãos, é muito comum, né, no início da nossa caminhada, a gente falhar muito, né, a gente não saber certo qual direção seguir, né. Muitas das vezes a gente age pela emoção, muitas das vezes a gente é até radical demais, né. Mas aos poucos o Espírito Santo ele vai nos moldando, ele vai nos dando a direção certa, por onde seguir, por onde nós devemos ir, né. E o importante é a gente estar sempre atento a ouvir o que o Espírito Santo quer da nossa vida. Eu lembro que no início da minha caminhada, né, eu me converti, eu e Jefferson, nós nos convertemos, né, e nós tínhamos uma casa de praia lá em Garatucaia, né, e a gente estava sempre lá, e principalmente no Ano Novo e no Carnaval. Aí eu lembro que a gente se converteu e logo em seguida veio o Carnaval, né, e a gente pensou... A gente quis dar um jeitinho de estar lá, né, sem estar pecando. A gente pensou, a gente vai, mas a gente não vai se misturar, a gente não vai fazer as coisas que eles fazem, a gente só vai mesmo para aproveitar a praia e tal. E nós fomos. Aproveitamos, e quando chegou de noite, que todo mundo quis ir lá para o Carnaval, a gente pensou, nós vamos lá também... Mas nós não vamos pular, nós não vamos cantar, nós não vamos beber, nós não vamos fazer nada disso. Ou seja, né, nós éramos santos e estávamos olhando os pecadores ali pecar, né? Mas o Espírito Santo, ele deu uma chamada na gente, né? A gente não conseguiu ficar nem 5 minutos ali. É como se o Espírito Santo falasse, eu não tirei vocês daqui, da lama, né? Eu purifiquei vocês, eu limpei vocês, e agora vocês estão aqui de volta, se sujando, né? E a gente olhou assim um para o outro, como dissesse, o que a gente está fazendo aqui, né? E a gente saiu de lá correndo, né? A gente se arrependeu, pediu perdão a Deus. E aos poucos o Espírito Santo ele foi nos guiando, nos moldando, né? Jefferson também ele tinha uma pasta de CD com música de charme, pagode, tudo que ele gostava, né? E eu lembro que o pastor na época ele era o nosso professor na outra igreja, ele deu um estudo a respeito de músicas, né, do mundo. E ele também se desfez dessa pasta, né? Então, aos poucos, o Espírito Santo foi guiando nossa vida, foi nos moldando, né? Não que a gente nunca mais vai pecar, né, meus irmãos? Mas, assim, no começo da nossa caminhada, a gente procura não cometer mais os mesmos erros. Agora a gente já sabe mais ou menos o que é certo, o que é errado. E o Espírito Santo, ele vai falando conosco aos poucos. Então, se você está aí no início da sua caminhada, se você está achando que você está falhando muito, que você está pecando muito, fica em paz, mas pede direção a Deus, pede direção ao Espírito Santo, porque aos poucos ele vai te guiar, aos poucos você vai tomar uma direção certa. Amém, meus irmãos? O segundo tópico que eu quero destacar aqui com vocês vai dizer assim: ele testifica o nosso relacionamento com Deus. Lá em Romanos 8,16 vai dizer: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como está o seu relacionamento com Deus, meus irmãos? É muito bom, né, a gente se relacionar com outras pessoas, né? É saudável, né, a gente ter amigos por perto, a gente está sempre em volta de pessoas que a gente gosta, né? Mas muitas das vezes a gente passa até por dificuldades para estar perto daquelas pessoas, né? Às vezes aquela pessoa é uma pessoa difícil, mas a gente não abre mão de estar perto daquela pessoa, a gente quer sempre estar do lado, presentear, agradar aquela pessoa, né? A gente quer sempre manter aquela convivência ali com aquela pessoa. Eu acredito que uma pessoa que não tenha assim muitos amigos, né, que não tenha muitas pessoas perto, eu acredito que ela seja até uma pessoa triste, né, e sozinha, né? Mas por que com Deus o nosso relacionamento é tão instável?
é tão diferente do que é com outras pessoas, né? Por que com Deus há tantas barreiras da nossa parte em lidar com Ele, né? Sendo que Ele é perfeito. E as pessoas que estão à nossa volta, elas não são perfeitas, né? Às vezes a gente vê Deus como uma pessoa distante, né? Às vezes a gente passa por momentos difíceis e nós procuramos a ajuda de todo mundo que está ali à nossa volta e a gente se volta para Deus por último, né? Sendo que, na verdade, a gente deveria procurar Deus sempre em primeiro lugar, né? Eu não sei aqui de vocês se vocês têm alguém que está sempre orando por vocês, né? Às vezes não é nem um amigo, mas aquela pessoa que sempre manda mensagem: olha, eu estou orando por sua vida. Olha, o que você está precisando? Me fala aí quais são as suas causas, que eu vou orar por você. É bom demais, né? Você ter um amigo assim. Agora você imagina o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós estamos tristes, sozinhos, quietinhos lá no nosso canto, né, sem conseguir nem abrir a nossa boca, né, sem conseguir dizer a Deus o que a gente quer. E Ele está ali do nosso lado, intercedendo pela gente ao Pai, né? Sei que a gente precise falar, sei que a gente precise dizer o que a gente quer. Por mais que você tenha melhores amigos, nenhum desses amigos tem esse poder, né, de conectar você a Deus como o Espírito Santo, né? Então vamos sempre valorizar o Espírito Santo na nossa vida, vamos sempre manter essa conexão de amizade, porque ele vai nos relacionar com Deus, ele vai nos aproximar de Deus em nome de Jesus, amém? O terceiro tópico, meus irmãos, que eu vou destacar assim, aqui com vocês, vai dizer: ele enche o nosso espírito com uma verdadeira adoração a Deus. Lá em João 4, versículo 23 e 24, vai dizer assim: mas a hora vem, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Deus é espírito, e importa que os que adorem em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não é apenas um ato exterior dos lábios para fora. A adoração real vem do espírito unido ao Espírito de Deus, em comunhão com Ele e cheio do seu amor. O verdadeiro adorador se devota a Deus, não por obrigação nem por medo, mas por amor a Ele. A adoração a Deus se torna um desejo do seu coração, porque é movido pelo Espírito Santo. Essa é a adoração que agrada a Deus, porque é verdadeira e vem de uma vida dedicada a Deus. Muitas das vezes, né, nós julgamos uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, aquela pessoa que pula, canta, roda, fala em línguas, né, grita, né? A gente acha que aquela pessoa ali ela é cheia do Espírito Santo, né? Mas eu digo aqui para vocês com toda certeza que não há evidência, né, do poder do Espírito Santo nessa pessoa somente por essas ações. Porque eu poderia muito bem aqui simular também o mover do Espírito Santo, né, pastor? Pular, dançar, correr, gritar, e vocês não iam saber se eu estava falando a verdade ou se eu estou mentindo. Mas temos que ter uma ligação a Deus, temos que ter vida com Deus. Se você se diz cheio do Espírito Santo, mas você não perdoa o seu próximo, se você não larga as práticas antigas, se você não é bondoso, se você não tem paz consigo mesmo, se você não traz dentro de si a alegria, você não é cheio do Espírito Santo, meu irmão. Porque a palavra de Deus nos diz que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Então, se você roda, pula, canta e você não tem dado os frutos, você não é cheio do Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo gera em nós uma alegria muito grande, né? Eu, às vezes, fico ali no meu cantinho e eu pulo mesmo, pulo, danço, canto, porque o Espírito Santo, ele gera em nós essa alegria, né? A gente não consegue realmente ficar parado, sem se mover. Mas não é só isso, meus irmãos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo lá na nossa casa. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo também no nosso trabalho. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo quando alguém nos ofende e nós precisamos entregar a outra face. Aí nós dizemos para Deus, sim, que nós somos cheios do Espírito Santo. Aí sim, tem evidências do poder do Espírito Santo em nossa vida. Amém? A palavra de Deus também nos diz que nós somos morada do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 19, vai nos dizer assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus,
que não sois de vós mesmo. Nós somos, sim, morada do Espírito Santo, meus irmãos. Mas como está essa morada aí dentro de você, que você tem oferecido ao Espírito Santo? Será que você tem oferecido ao Espírito Santo um palácio para ele poder morar? Será que essa morada dentro de você está passando por reformas, por obras, né? De repente, essa morada aí, ela está tão antiga que ela precisa largar coisas lá do passado, né? Tirar de dentro de você coisas do passado, que está desagradando a Deus, que não está te conectando com o Pai, que está te distanciando dele, né? Talvez precisa passar por uma grande obra, né? E fortificar, né, todas as paredes, né? Tudo para que você possa ter uma comunhão maior com Deus. Mas seja qual for, né, a morada que você tem oferecido ao Senhor, peça ao Espírito Santo para te dar discernimento, para você entender o que não agrada a Deus, para que você possa remover tudo que está te afastando, para que você possa tirar da sua vida tudo que não provém do Senhor, para que Ele possa limpar completamente, esvaziar, para que o Espírito Santo possa ter prazer em morar nessa morada que você tem oferecido ao Espírito Santo para habitar na sua vida. Amém, meus irmãos? O quarto tópico que eu vou destacar aqui com vocês vai dizer assim: não limite o poder do Espírito Santo em sua vida. Deixe ele agir. Por isso é muito importante, né, a nossa conexão com o Pai. Nós estamos com os nossos ouvidos bem atentos para saber o que Ele quer da nossa vida, né? Quando eu cheguei aqui nessa igreja, há mais ou menos 6 anos atrás, né, o meu coração ele ardia muito por fazer a obra do Senhor nesse lugar, né? Eu queria sempre buscar mais, eu queria exercer um ministério, né? Eu não queria ficar no banco sentada parada, né? Eu queria fazer algo a mais para o Senhor. Mas eu me via muito limitada, porque eu tinha a Laurinha ainda pequenininha, né? E eu não podia deixar ela largada aí em qualquer lugar para poder exercer um ministério, para fazer a obra de Deus, né? Mas assim que ela cresceu, ela fez 1 ano e pouco, 2 anos, né? E ela sempre foi muito esperta. Eu deixei ela na salinha e aí eu comecei a exercer no meu ministério, no Ministério Igreja Acolhedora, que na verdade ainda antigamente nem era esse nome, né? Era outro nome, né? Mas é um ministério em que eu comecei, em que eu aprendi muito com esse ministério, né? Eu aprendi a acolher, aprendi a receber, aprendi a amar as pessoas, e eu aprendo até hoje com esse ministério que o Senhor me deu, né? Mas ainda assim o meu coração ardia por fazer outras coisas também, né? E não ficar só parada ali naquele canto ali. O meu coração ardia e eu não sabia o que era, né? Eu estava sempre perguntando a Deus, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Fale comigo. Eu não sabia qual ministério que eu ia exercer, o que Deus queria de mim, né? E nas minhas orações eu sempre colocava isso, né? E eu lembro que uma vez eu fui para casa, até triste assim, né? E eu falei com Deus, eu não estou conseguindo entender o que o Senhor quer de mim, mas fale comigo. Me diga aonde o Senhor quer que eu chegue, qual ministério o Senhor quer que eu exerça. Eu lembro que a irmã Elisa, ela mandou uma mensagem para mim, né? No outro dia, me convidando a participar do Ministério de Intercessão, né? E aí eu lembro que eu recebi aquilo ali como uma resposta de Deus. Só que eu não tinha experiência alguma com intercessão, com oração. Eu falei, irmã Elisa, olha, eu estou entendendo como uma resposta de Deus, mas eu não tenho experiência alguma com o Ministério de Intercessão, com oração. Vocês vão ter que ter muita paciência comigo e me ensinar muita coisa. Ela, não, irmã, pode vir. E ela me abraçou, me acolheu, não só ela, né, mas a irmã Vanusa, a irmã Marlene, né, todas as irmãs que faziam parte na época me acolheram, né? E hoje eu faço parte desse ministério no qual não tem sido fácil lidar, sabe? Porque a gente passa por situações difíceis, assim, quando você se dispõe a orar por outra pessoa, você passa por muitas batalhas, né? Mas só nós e Deus sabemos o mover que o Senhor tem feito lá nas nossas reuniões de quarta-feira. E através das nossas orações, Ele tem feito um mover nessa igreja, né? Então, quando eu vejo tudo isso, eu fico muito grata, né? Quando você se dispõe também a orar por outra pessoa, Deus, Ele cuida de você, né? Ele te cura interiormente, né? E então eu fui muito curada nesse ministério também, né? E eu sou muito grata a Deus por fazer parte deste ministério nessa igreja.
Eu faço parte também do ministério Juntos Somos Mais Fortes. É um ministério em qual eu dedico todo o meu amor ali, né, fazendo as ações com minhas irmãs. Também não é fácil, porque a gente tem sempre que estar em conexão uma com as outras, buscando pessoas também para nos ajudar, né, para também junto conosco ser mais fortes. Não é fácil, mas no final de tudo, né, quando a gente termina ali as nossas ações, né, e a gente pode ver o mover de Deus na nossa vida, a gente é grato, né? A gente consegue estar com o coração grato a Deus por tudo que Ele faz nesse ministério também, né? E por último, esse ministério aqui, no qual o Senhor tem me levantado, no qual eu me limitei muito, sabe, em ouvir a voz do Senhor, porque Ele já tinha falado comigo há algum tempo, né, para eu fazer parte desse ministério aqui, mas eu não queria ouvir, né, porque muitas das vezes a gente pensa assim, não vou sair da minha zona de conforto, já estou bem aqui, né? Então eu não ouvi, eu falava, não, eu não sou capaz de chegar ali, pegar no microfone e falar para um montão de gente. Eu não tenho essa capacidade, né? Então eu me limitei, né? E eu não estou falando isso aqui, meus irmãos, para vocês acharem, a irmã Karine é perfeita, faz parte de 4 ministérios. Não, longe de mim. Todas as irmãs que um dia aqui já se propuseram orar por mim, eu sempre falo, olha, ora pela minha vida espiritual, porque se realmente Deus ele for me levantar, eu preciso fortalecer a minha vida espiritual, né? Eu preciso estar forte para caminhar, eu preciso ouvir o que Ele quer me dizer. Então, eu sempre busquei por isso. Então, eu estou dizendo isso aqui para vocês estarem sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Não só na vida espiritual de vocês, mas em todas as áreas da nossa vida, né? Mas sabe por que muitas das vezes nós nos limitamos em ouvir a voz do Espírito Santo, meus irmãos? Porque muitas das vezes aquilo que Ele falar conosco vai de encontro àquilo que a gente não quer. Vai de encontro àquilo que nos chama para uma responsabilidade maior e que nos tira da zona de conforto, né? Então a gente fica sentadinho aí no nosso banco, esperando Deus falar conosco aquilo que agrada ao nosso coração, né? Aquilo que a gente está esperando ouvir, né? Então a gente não se levanta, a gente não faz a obra. Às vezes Deus já falou com você na sua vida sentimental, às vezes Deus já falou com você na sua vida financeira, às vezes Deus já falou com você na sua vida familiar, mas você não tem dado ouvido porque não é aquilo que você quer ouvir, meus irmãos. Mas se Deus realmente quiser te abençoar, nós vamos passar por batalhas, por barreiras. Ninguém vence sentado, prostrado, né? Todo mundo vence se levantando, fazendo alguma coisa. Ninguém vence na zona de conforto. Por isso nós temos que estar sensíveis, não só a ouvir a voz do Espírito Santo, mas entender o que Ele quer falar conosco e praticar as vontades dEle em nossa vida. Amém, meus irmãos? Que essa palavra no dia de hoje possa ficar gravada no seu coração, que você possa entender perfeitamente o que o Espírito Santo quer falar com você, que você possa buscar intimamente dentro de você a presença do Espírito Santo. A igreja pode se colocar de pé.